O século XX na Europa, o que foi um dos piores séculos, ou o famoso século americano. E a gente vai falar bem no começo desse século, da Primeira Guerra Mundial, cara. Uma forma de resumir a guerra é que um grupo extremista sérvio que vivia na Áustria, principalmente na Bósnia, matou o Francisco Ferdinando, que era um herdeiro do trono austríaco, e a Áustria declarou guerra ao Sérvia. A Sérvia, no caso, né? Não ao Sérvia. A Rússia começa uma mobilização geral na fronteira com a Áustria-Hungria. Então, a Alemanha declara guerra à Rússia, declara guerra à França também. A Rússia invade a Prússia Oriental com sucesso e também uma região lá da Ucrânia, da Áustria-Hungria. A Alemanha tinha uma estratégia: invadir a França de vez e acabar com a Rússia depois. Mas a Alemanha pretendia passar pela Bélgica para invadir a França. A Bélgica não aceitou acesso militar, então a Alemanha invadiu Luxemburgo e Bélgica. A Bulgária declara neutralidade na guerra, mas com a promessa de territórios feitos pela Alemanha, ela entra na guerra no lado dos impérios centrais contra a Entente. Uma coisa que eu esqueci de comentar no começo do vídeo foi sobre a paz armada, que os países europeus estavam se desenvolvendo, legal, estavam na paz, só que eles também estavam se desenvolvendo no exército, na ibérica, então esse momento foi chamado de paz armada. A Alemanha domina a Bélgica facilmente, assim tendo acesso livre à França. E como a Bélgica é um país neutro, então o Reino Unido declara guerra à Alemanha, já que o Bélgica era um país neutro da guerra e queria defender a neutralidade do Reino Unido. Os alemães começam a expulsar a Rússia da Prússia Oriental e começam a avançar pela Polônia russa. O pior é que os russos saem muito bem lá na região da Ucrânia e da Áustria-Hungria, o que dificulta um pouco a situação do país. A Áustria-Hungria tenta avançar na Sérvia, mas falha miseravelmente. Mas finalmente, com a ajuda da Bulgária, a Áustria-Hungria, junto com os búlgaros, consegue avançar na Sérvia. Se a Alemanha avança muito na Rússia, a Áustria-Hungria consegue recuperar alguns territórios. Os alemães começam a ofensiva contra a França, chegando quase muito perto de Paris. O otomano declara guerra aos aliados e já vai lutando contra a Rússia no Monte Cáucaso. Então já tá óbvio que ele perdeu, né? Porque lá é muito frio. Bem pertinho da atual cidade de Istambul, tinha uma pequena ilha. E lá, os britânicos, australianos, neozelandeses desembarcam lá, junto com várias outras colônias. E eles até são bem sucedidos. Sérvia, assim como Montenegro, ficam encurralados e assim são derrotados. E também eles fogem para a Albânia. Então, os impérios centrais invadem a Albânia. Os alemães começam a avançar mais na Rússia e criam um estado fantoche na região, chamado Polônia. Quando os alemães estavam bem perto de Paris, eles sofrem uma grave derrota, então eles são empurrados para trás. A Albânia também é facilmente dominada. A Grécia também acaba ficando dividida, com a parte norte declarando guerra aos impérios centrais. A Rússia começa a melhorar a sua situação, começando a expulsar um pouquinho os alemães da Rússia e avançar um pouquinho mais na Áustria-Hungria. A resistência belga, que estava evitando os alemães, é completamente dominada também. Depois de promessas do Reino Unido à Itália por territórios da Áustria-Hungria, a Itália declara guerra ao Império Centrais, seguido pela Romênia. Ela também avança muito na região da Transilvânia, mas por alguns motivos ela teve que recuar. Os austro-húngaros finalmente saem bem em algum país, que esse país é a Itália, que leva muitas baixas também. Um navio brasileiro que estava no canal da Mancha entre França e Reino Unido é abatido por um submarino alemão. Então o Brasil corta relações diplomáticas com a Alemanha. Na verdade que os britânicos, australianos e neozelandeses desembarcaram lá na Turquia, então eles começaram a se sair muito mal lá. Então eles começaram uma operação para sair da ilha, e o que foi muito bem sucedido. Chegamos a mais um final de vídeo. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou lançar a parte 2 após esse vídeo. E quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente eu já lancei a parte 2. Então, muito obrigado e tchau.